Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus, abra a tua Bíblia no Salmo 33. Aleluia. Todos abriram? Me abriu, diga amém. Diz assim, Salmo 33. Exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Amém? Só a terra. Glória a Deus. Porque Ele é bom, Ele te dá a oportunidade de você reparar os seus erros, suas falhas, se arrepender e ter a disposição de pedir perdão ao Senhor. Todos nós pecamos e temos esse privilégio de poder falar com o Senhor face a face, pedir socorro e pedir ajuda. Então fale com Ele nesta noite. Abra o teu coração. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós entramos, nos colocamos diante do teu altar nessa noite, Deus. Nós te amamos, Pai. Tu és o motivo da nossa alegria, a tua salvação, Senhor. Alegra os nossos corações dia após dia. Nós desejamos te agradar, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Mas somos pecadores, somos falhos. Nós tentamos acertar, mas a nossa tendência é errar, meu Deus. E nós precisamos a cada dia nos enchermos do teu Espírito para podermos resistir ao pecado e dizer não àquilo que nos rouba, aquilo que nos suja, aquilo que nos afasta de ti. Mas muitas vezes nós não estamos cheios do teu Espírito e falamos o que não deveríamos falar, xingamos, proferimos maldição, ficamos cheios de ódio, de ira, de angústia, de tristeza, de decepção. Pensamos muitas vezes em retroceder, de abandonar. Reclamamos, murmuramos por tantas coisas. Duvidamos da tua promessa muitas vezes, Senhor. Abrimos mão do nosso chamado, dos nossos dons. Fazemos aquilo que não agrada o teu coração. Damos vazão ao inimigo, damos legalidade, abrimos portas para Satanás e os seus demônios nos acusar, e diante de ti declarar que nós não somos dignos do sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas, Senhor, o Senhor nos dá liberdade de sermos sinceros contigo e dizer: nos perdoa porque pecamos. Venha, Pai, nessa noite, sonda os nossos corações, olha para o mais íntimo, mais profundo do nosso interior, Pai. Vê se tem algum caminho mau, vê se aqui existe alguma resistência, se existe algum orgulho, alguma vaidade, se existe algo que não deixado a gente se aproximar de ti, a gente crescer. Retira de nós. Nós queremos ser santos como tu és santo. Nós queremos ter um sentimento novo, o sentimento de Jesus Cristo, aquele que quer agradar ao Senhor e se esforça, Pai. Espírito Santo de Deus, aperfeiçoa o teu poder na nossa fraqueza, em nome de Jesus. Vem, Senhor, nos levanta outra vez, lava nossas vestes com o sangue precioso, sangue da nova aliança, nos reabilita, nos estabelece mais uma vez na tua presença. Vem sobre nós, porque nós precisamos do teu perdão, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai.
E segundo, confessar dos teus lábios e a sinceridade do teu coração, o Senhor já te perdoou. Amém? Aleluia, por isso se alegra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Bendito é o Senhor que nos limpa, que nos santifica, que nos lava. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e a adoração. Vamos nos derramar na presença dEle. Vamos nos entregar na presença dEle. Aleluia! Aleluia! Receba, Senhor, o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba o nosso culto.
Aleluia, glória a Deus. Você disse que toda vez que se aproxima de Deus precisa querer que Ele se torne galardoando aqueles que o buscam. Todas as vezes que você entrar na presença do Senhor, entre com essa certeza de que você vai receber o poder dele. Não sai da presença do Senhor sem essa certeza. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Quem é você? Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção, Teu louvor. meu louvor. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar. Que te faz andar sobre as águas. Sobre as águas. Salvando o Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Glória, Senhor. Exaltado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu sou meu abrigo na tempestade. Eu sou meu refúgio, Senhor. Meu esconderijo, Senhor. Aleluia.
Ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Não há Deus como o nosso Deus, capaz de livrar, capaz de nos fazer escapar das armas forjadas pelo inimigo. Ele já providenciou o escape. Ele já providenciou o escape. Ele não te deixa entrar numa guerra sem antes te garantir a tua vitória.
sempre tem um livramento do Senhor. Se você deixar de prestar atenção na luta, se você deixar de valorizar tanto a luta, você vai começar a valorizar o escape. Aí você vai chegar. Salmo 131 diz que como a criança desmamada nos braços da sua mãe, assim a nossa alma deve ser para com o Senhor. Sabe o que é isso? Se derramar, se entregar, tornar-se refém. Aleluia. Aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Ele escuta. Tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, que dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu dom, tua bondade liberta meu ser no calor deste lugar. Teu Senhor me derramar, sei que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, sei que és famoso. Aleluia. Oh Espírito de Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, sei que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, Te amo, Senhor. dizer que preciso me derramar, Sou tão grato, tão grato, tão grato. dizer que és Ele tem palavras de amor para dizer para você. Sempre. Até na repreensão, até na exortação,
até na correção, porque Ele só repreende a quem Ele ama. A repreensão, a correção não é para nos destruir, é simplesmente para ajustar os nossos posicionamentos. E com certeza Ele está aqui para te dizer palavras de amor. Quais as palavras que você pode apresentar a Ele? Quais as palavras que você pode apresentar diante dEle? Expressando o teu amor, expressando o que você precisa dele, expressando que você é grato a Ele. Sem ser orgulhoso, sem ser orgulhosa, tirando todo orgulho, tirando toda vaidade. Espírito Santo de Deus, Ele nos envolva nessa noite. Sejamos envolvidos pela presença do Senhor nessa noite. Ele está aqui. Ele está aqui para te tocar mais íntimo do teu ser, para fazer uma obra poderosa na tua vida. Obra tal que Ele já começou. E Ele tem interesse de completar. As obras dá trabalho, eu bem sei. E se for obra de reforma, dá mais trabalho. Você tem que quebrar poeira, sujeira, e tudo que sai, barulho. Mas quando se termina a reforma, quando se termina a obra, aí nós podemos ver e ficar satisfeitos. Deus começou uma obra na tua vida. Algumas coisas Ele vai ter que tirar, porque reforma é assim. Isso aqui não está bom, vamos tirar. Isso aqui também não está, vamos quebrar. Isso aqui a gente precisa restaurar, dar um revestimento melhor, porque está exposto. Mas a obra jamais diz para o artífice, o profissional, o que ele deve fazer. A obra se entrega como barro, diz a palavra. O barro não tem autoridade para dizer ao modelo, faz desse jeito. Melhora esse lado, deixa esse lado desse jeito. Então o barro simplesmente se entrega. E o oleiro ele vai moldando o barro até que se transforme num vaso, segundo o oleiro determina. Isso é se derramar. Isso é confiar.
verdadeiramente você aprenda a se entregar, a se derramar na presença do Senhor, a confiar a obra da tua vida nas mãos dele. Eu posso te garantir, não tem melhor arquiteto, não tem melhor engenheiro, não tem melhor pedreiro, não tem melhor mestre de obras do que ele. Não tem. O resultado daquilo que Deus faz, como diz lá em Gênesis, é sempre muito bom. O final daquilo que Deus faz é sempre muito bom. Essa vista, aquilo que os nossos olhos veem, a criação de Deus. Desde que o homem tem destruído aquilo que as mãos de Deus criou. Mas alguns dizem bilhões de anos. Eu acredito na Bíblia, irmãos. Eu acredito em milhares de anos, como a Bíblia nos descreve. Mas ainda assim, os nossos olhos, depois de milhares de anos, o homem destruindo aquilo que Deus criou. Quão lindo é a obra de Deus, quão linda é a obra de Deus, quão maravilhosa é a obra das mãos de Deus. Então você pode confiar a obra da tua vida nas mãos dele. Vai ficar contente. Vai ficar contente. Que verdadeiramente você possa confiar. Que você possa confiar a obra da tua vida nas mãos de Deus. Tá certo? Tem um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu estava pensando nesse ditado popular. Deus escreve certo por linhas tortas. A verdade é que se nós avaliarmos esse ditado, ele tem um certo fundamento. Porque você pode entortar a tua vida do jeito que você quiser. Se Deus entrar para endireitar, Ele consegue endireitar. Você ainda vai continuar trilhando por linhas tortas. Porque até a gente corrigir a nossa vida, até atingir a perfeição, como se isso fosse possível aqui na terra, nós vamos trilhar por linhas tortas. Mas Deus vai estar lá endireitando. Provérbios 3 diz: reconhece em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Então Ele escrevendo certo nas linhas tortas que você estabeleceu na tua caminhada. Ele vai endireitando as veredas, vai endireitando. Seja, você permita a Deus endireitar as tuas veredas. Não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar os teus caminhos tortuosos. Confia nele. Confia.
família. Vamos clamar pela nossa casa. Aleluia. Coloca os teus amados diante do altar do Senhor. Coloca a tua casa, a tua família, com fé. O meu justo vive pela fé. Ele não vive por aquilo que seus olhos veem. Ele não vive por aquilo que seu coração sente. Ele vive por aquilo que Deus lhe deu como palavra e como promessa. Senhor, é bom confiar em Ti. É bom ter o altar, Senhor, o Teu altar, a fim de que nós recorramos, a fim de que nós nos prostremos diante deles, sabendo que assentado no trono está o Deus Todo-Poderoso, está o Deus que tudo pode e que tudo faz segundo o conselho da sua vontade, cujas obras são permeadas pela sua benignidade. Assim diz a tua palavra. É bom nos achegarmos ao trono da graça e de graça reivindicar aquilo que o Senhor nos prometeu. Nos prometeu a bênção da família, nos prometeu a restauração da nossa família, nos prometeu que a tua vontade se manifestaria no meio da nossa família, no meio da nossa casa, a qual é boa, agradável e perfeita. E nós, Senhor, diante do trono da graça, aonde o Senhor de toda a terra está assentado, aonde o Criador dos céus e da terra está assentado, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nos amar. Meu Deus, diante do teu trono, nós clamamos mais uma vez pela nossa família, para que haja transformação, para que haja libertação, para que haja quebra de cadeias, laços e embaraços sejam desfeitos, obras de demônios sejam anuladas. Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus verdadeiro, Tu és o Deus fiel. Liberta os nossos queridos das drogas, da prostituição, do adultério, do alcoolismo, da idolatria, da macumbaria, da feitiçaria, do homossexualismo, do lesbianismo. Desfaz o jugo, Senhor, desfaz o engano, glorifica o teu nome, ordena os teus anjos, Pai, para que se acampe em volta de nós, em volta de nossa casa. Livra-nos, Pai, das investidas do inimigo, livra-nos do homem violento, do homem sanguinário, do homem sedutor, da mulher sedutora. Livra-nos, Pai, de toda obra de vícios, em nome de Jesus Cristo. Livra-nos, Pai, de tudo aquilo que nos contamina, de tudo aquilo que contamina os nossos queridos. Tu és o Deus poderoso. Tira as escamas dos olhos para aqueles que ainda não te conhecem, a dureza do coração, a resistência que há na carne. Em nome de Jesus, ouve, Senhor, ouve o nosso clamor nessa noite e visita o nosso lar, visita os teus servos que fazem a tua obra, apóstolos, bispos, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, levitas, missionários, evangelistas, enfim, ó Deus, aonde tem um servo teu fazendo a tua obra, que a tua mão esteja estendida, meu Deus, que a tua bênção o alcance a sua família, os seus amados, que o resplandecer da tua glória os envolva, Pai, em nome de Jesus. Eu oro e eu clamo pela minha casa, eu oro e eu clamo pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos, pelos meus cunhados. Meu Deus, visita-os com o teu poder. Eu oro pela minha família, pela minha esposa, pelas nossas filhas, Stephanie, Débora, que a tua unção e a tua bênção, Senhor, as envolva, que o teu poder as alcance, em nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus sobre a tua família. Eu declaro uma obra poderosa de transformação, de libertação, de restauração e de prosperidade sobre a tua casa.
e sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. E começou a palavra em minha vida. É fiel, Ele é fiel, não descansa, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que tenho. Se Ele é fiel, se Jesus é fiel, eu não morrerei, antes viverei todo bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Eu creio. Amém, irmãos? Oh, glória. Eu falei para fazer minhas as palavras do apóstolo João. Amém? Vai lá para 2 João, versículo 12. Embora não se aplique muito a nós, o que ele diz aqui, mas as duas primeiras palavras, não o texto na totalidade dos versículos, as duas não, as 4, 6 primeiras palavras do versículo 12, ainda tinha muitas coisas que vos escrever, ou vos falar, né? Não quis fazer com papel, e tinta, pois espero ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Amém? Segunda carta do apóstolo João termina assim. Ele queria escrever algumas coisas a mais. E também queria falar algumas coisas a mais. Principalmente da administração do domingo. Mas deixemos para um tempo oportuno. Amém? Deixemos para um tempo oportuno. Isso porque essa administração de falsos profetas renderia muita coisa. Bom. Então nós vamos agora começar a epístola, ou carta, ou o que se queira, de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. E começou a bom amor. Eu estava meditando naquele louvor desde ontem. Aquieta minha alma, naquela estrofe, ou naquela parte que diz assim: sei que depender é como viver
perigosamente. Mas o que? Mais preciso aprender a confiar em quê? Eu botei outra parte. Sei que aprender a conviver perigosamente, mas eu preciso do que você me diz. Aquieta minha alma. Eu preciso aprender, eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Quantos estão dispostos a correr perigo por confiar? Quantos estão dispostos a correr perigo por confiar no que ele diz? O primeiro sinal de perigo a gente faz como Saul, desobedece. Entendi. Mas é assim. Tiago, você acha que é diferente comigo? O pessoal aperta a minha mente para eu fazer umas coisas que eu tenho certeza que tem nada a ver com a direção de Deus? Que se eu baixar a cabeça, eu posso estar correndo o mesmo risco que Saul correu. Que risco nós realmente corremos quando desobedecemos? Quando nós obedecemos a Deus, não corremos risco. O risco é iminente, está diante de nós. Mas a palavra vem justamente para nos livrar daquilo que é mortal. Enviou-nos a sua palavra e os sarou, nos livrou daquilo que era mortal. Salmo 107, 20, é um dos textos que o apóstolo Estevão mais cita. Salmo 107, 20 diz: enviou-nos a sua palavra e os sarou e nos livrou daquilo que era mortal. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispensação no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia, como eu amo esse versículo, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, revelada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, preste atenção. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, nisso exultais, tá?
embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Qual é o fim da nossa fé? Qual é a finalidade da nossa fé? A principal é a salvação da nossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelaram em prescrutar. Amém? Deus, poderoso e eterno, perante a tua face nós estamos. Nos colocamos, Pai, humildemente em oração mais uma vez, para te pedir agora, fala conosco, ministra o nosso coração, no que diz respeito ao texto que acabamos de ler. O Senhor mesmo disse através do teu Espírito que as coisas espirituais se conferem espiritualmente, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Portanto, Senhor, a letra está aqui, o teu Espírito também está. A letra só mata para aquele que não tem o Espírito. Então, que o teu Espírito traga elucidação e entendimento, compreensão no texto que nós acabamos de ler. E em tudo nós te daremos a honra, o louvor e a adoração, pois só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Oh, glória. A palavra do Senhor nos diz: o tom forte é o nome do Senhor, e o justo corre para ela e se abriga. Em Levíticos, quando Deus mandou estabelecer as cidades refúgios, as cidades refúgios faziam menção a Jesus Cristo. Tudo, como nós somos ministrados alguns dias atrás, toda a palavra converge a Jesus. Jesus Cristo é o Verbo, Jesus Cristo é a palavra que se fez carne. Então as cidades refúgios era a tipificação de Jesus Cristo. E o que é a cidade refúgio? Quando alguém matava alguém, não por querer, lançasse uma flecha para matar uma araponga. Araponga, você gosta de lembrar uma araponga.
e para matar uma araponga. E essa flecha, ao invés de pegar a araponga, pegasse alguém e matasse, ele era culpado, mas não havia dor. Então lhe era dado o direito de ele fugir para a cidade de refúgio. E o vingador do sangue, alguém da família do morto, iria perseguindo essa pessoa. Se antes dele chegar na cidade de refúgio, o vingador de sangue pegasse ele, poderia matar. Mas depois de entrar na cidade de refúgio, ele poderia viver ali o resto da vida dele, e ninguém poderia tocá-lo. Então, é a tipificação de Jesus Cristo, porque o inimigo vem nos perseguindo, para nos destruir. No dia que nós aceitamos a Jesus Cristo, acabou. Somos guardados, protegidos. Torre forte é o nome do Senhor, e o justo corre para ela como cidade de refúgio e se abriga. Acabou o poder do inimigo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Romanos, no capítulo 5, nós lemos esse texto no domingo, versículo 1: justificados, pois, pela fé, estamos em paz com Deus. Por que o pastor está falando tudo isso? Porque o texto nos sugere isso. E é justamente sobre isso que eu vim ministrar hoje. Vamos ler os versículos 3, 4 e 5 para ficar fixado no nosso coração ou em nossa mente. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Nós estávamos degenerados e Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Ó, aí está o ponto-chave da nossa ministração hoje. Para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Deus tem uma forma de nos guardar. Só existe, ou melhor, só existe uma forma de nós estarmos guardados por Deus. E essa forma é mediante a o quê? A fé. Texto diz aqui. Estamos guardados por Deus. Vamos lá? Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se nos últimos tempos. Então, o que nos mantém guardados em Deus, ocultos em Deus, é a nossa fé. Nenhuma outra coisa é capaz de nos ocultar e de nos guardar. Se você quiser estar protegido de fato por Deus, o que nos protege é a nossa fé. E o resto é blá blá blá. E o resto é conversinha fiada. O que garante que Deus vai te guardar é a tua fé. Todas as vezes em que Deus deu vitória ao seu povo contra inimigos muito mais fortes, o que lhes garantia a vitória não eram as armas que eles tinham, não era o poder bélico ou o exército poderoso que eles tinham, era a fé. Embora o exército
Davi, antes dele ser rei, eram homens treinados, habilitados para a peleja. É impossível uma pessoa só vencer 800. Você concorda comigo? Por mais que ele tenha habilidade. Tem um ditado que diz: só em filme, nem em filme uma pessoa venceu 800. A gente já vê aqueles filmes lá de karatê, o cara luta com 50, já é um absurdo para mim. Imagine Sama, um dos valentes de Davi, que encarou 800 filhos de Deus. Foi a sua capacidade de luta? Não. A sua fé, a sua confiança em Deus. Mesmo porque está escrito que um de nós perseguiria a 1000. Então, quando você se coloca diante de Deus em fé, a nossa fé é capaz de transportar montes. E literalmente, pastor, sim. Não necessariamente, mas sim. Pastor, se fosse assim, o que tinha de servo de Deus transportando o mundo de um lado para o outro? É por isso que eu falei. Necessariamente, não. A necessidade que tem de ficar transportando o mundo de um lado para o outro. Tem uma, mas poder tem. A oração de Josué não parou o sol e não deteve a lua? Qual é mais difícil? É você transportar o monte ou parar o sol da sua órbita? Está bem claro que Deus parou o sol e parou a lua por causa da oração de um homem. E nunca mais aconteceu, ou nunca aconteceu, nunca mais vai acontecer, de Deus ouvir a oração de um homem de tal forma. Elias não orou e não caiu fogo do céu? Do céu, irmão. Ele não orou e não parou de chover 3 anos e 6 meses? Então a fé ela nos guarda. E nós precisamos, no nosso relacionamento com Deus, fé. Nós só poderemos, ou só podemos estar guardados com Deus mediante a fé. E a fé, irmãos, é a capacidade de você ouvir a palavra e praticar. O que demonstra a nossa fé é a nossa capacidade de ver a palavra, colocar no nosso coração, praticá-la. Isso demonstra para Deus a nossa fé. E o diabo não quer que você desenvolva a tua fé. Embora em 1 Coríntios 13 está escrito: se nós tivermos fé para transportar os montes e não tiver amor, de nada vale. As 3 coisas que vão permanecer é a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é o maior deles, que eu creio que é o que vai permanecer até o fim. Lá no céu, a única coisa que vai permanecer é o amor. Quem é que vai precisar de fé lá? Estaremos diante de Deus, o motivo da nossa fé. Tudo que nós um dia esperamos, estaremos vivendo lá. Então não precisamos ter mais esperança. Conheceremos como nós somos conhecidos. Então, não precisa mais de... mas de amor, sim. Agora é impossível nós vivermos o nosso relacionamento com Deus sem essa fé
que Deus espera que nós tenhamos. A fé que fez a mulher do fluxo de sangue ir em direção a Jesus Cristo, tocar, eu só preciso tocar. Porque na hora que eu tocar, eu vou ficar livre do meu flagelo. A fé que fez o centurião virar para Jesus e falar: não sou nem digno de que você entre na minha casa. Eu sou um homem sujeito a autoridades. E se eu disser a um soldado meu, vai, ele vai. Se eu disser a ele, fica, ele fica. Então, como eu conheço a autoridade, olha só que coisa impressionante. Como eu sei o que é a autoridade, e eu exerço a autoridade, estou sob a autoridade também. Basta uma palavra tua. Que impressionante. Por isso ele falou: nem Israel viu tamanha fé. Vamos conjecturar essa conversa do centurião com Jesus Cristo? O que se passou na cabeça do centurião quando ele falou isso? Suponhamos que tinha um exército de espíritos malignos trazendo uma enfermidade para aquele servo dele. E ele estava vendo espiritualmente, conjecturas, ele estava vendo espiritualmente aquele exército trazendo uma opressão de doença sobre a vida daquele servo. Ele disse: só precisa uma palavra tua para aquele exército sair. Só uma palavra tua, e eles vão ter que sair. Não precisa mais nada, só não precisa ir lá, só não precisa fazer nada. Só uma palavra tua e todo o exército que está oprimindo o meu servo lá vai sair. E acabou. E Jesus Cristo virou para ele e disse: pode ir. Teu servo está de boa. E ele, ao chegar em casa, encontrou o seu servo curado, indagou o horário da cura. E disse: era com tal hora. Isso foi justamente na hora que a palavra foi liberada, como eu imaginei. Em Hebreus, no capítulo 10, diz que sem fé é impossível agradar. Já falei para vocês, vou falar de novo. Você já conversou com alguém desagradável? Já conversou com alguém desagradável? E você não vê a hora da pessoa vazar? Você não suporta? Pois é, nas suas conversas com Deus, se você não tem fé, Deus não vê a hora de você fechar a boca. Porque você é desagradável para ele. Sem fé, você é desagradável. Traduzindo para um português mais claro, nas tuas orações, quando você se ajoelha, se você não tem fé, Deus não vê a hora de você fechar a boca. E você é desagradável. Agora, se você tiver fé, Ele quer que você fale até que você se torne uma pessoa agradável. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós só estamos guardados no poder de Deus mediante essa fé. Porque essa fé
nos guarda. Porque só mediante a fé nós estamos guardados. Em primeiro lugar. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Efésios, capítulo 6. Versículo 16 diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é tão preciosa que ela te guarda. Nós estamos guardados mediante a fé, guardados no poder de Deus mediante a fé. Mas isso não impede do inimigo lançar dardos. Ele fica numa certa distância, porque quem lança dardos é quem não está próximo. Ele lança dardos de uma certa distância. E esses dardos eles são inflamáveis. E o que é uma coisa inflamável? Não com a conotação de queimar, tá? Mas a conotação do nosso corpo. Trazer inflamação. Fica assim, né? O que inflama geralmente fica